Revisitar o passado e os mitos que rondam o imaginário popular. Pôr em xeque certezas de época, revelar novas facetas de personagens históricos e transformar coadjuvantes em protagonistas. O jogo entre ficção e história na literatura é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Personagens coadjuvantes viram protagonistas no musical que mostra o apogeu e a decadência na história da aristocracia norte-americana. É o drama das excêntricas tia e prima de Jacqueline Kennedy, transformada ela própria em personagem coadjuvante na peça As Mulheres de Grey Gardens. No programa de hoje, vamos conversar com Jonas Klabin, produtor e tradutor da montagem brasileira do espetáculo. Você teve sorte de encontrar um lugar para voltar, para se recuperar. 15, 20 anos na casa da mamãe. O fato é que eu abri mão de tudo. Tudo que se pode querer, você tem aqui. Eu quero liberdade. Isso você não pode ter. Não quando está sendo sustentada. Tido como personagem secundário na família real, o Conde D surge altivo e arrojado nas páginas de um romance histórico. Oriundo de uma das mais nobres linhagens da nobreza europeia, Gastão de Orleans, o marido da princesa Isabel, tem suas atuações na Guerra do Paraguai e nos bastidores da cena nacional destacadas em O Castelo de Papel. O livro, com foco na vida e na relação da princesa Isabel com o Conde D, é o mais novo trabalho da premiadíssima escritora e historiadora Mary Del Priore, nossa convidada de hoje. Mary, O Castelo de Papel é uma espécie de biografia cruzada do Conde D e da princesa Isabel. Por que você quis contar essa história? O que você achou que tinha aí nesse material que seria interessante para mais um livro? Pois é, ele já tinha bastante intimidade com a família, se você me permite falar assim. Até com você já tínhamos tratado do livro do Imperador, Verdade. com a Condessa de Barral, o Príncipe Maldito, aquele neto de Dom Pedro que tenta um golpe contra a princesa Isabel e o próprio imperador. E me foi sugerido até pela Luciana Vilas Boas que tratasse da princesa Isabel. Nós temos a ideia da princesa Isabel, uma figura assim um pouco amorfa, muito sem personalidade. Eu disse, olha, não, vamos fazer diferente, vamos fazer o casal, porque o casal sempre dá mais tensão, dá uma coisa mais interessante, dá mais rebolado, para usar uma expressão popular, né? E, além disso, Leila, eu tinha muita curiosidade em saber como é que o Brasil era visto de fora do Brasil. E, no fundo, o Brasil era muito mal visto lá fora, e isso eu só poderia fazer se eu tivesse acesso a documentos no exterior sobre a família imperial. E por que o título do livro é O Castelo de Papel? Porque o Império estava, de fato, se acabando, e o livro mostra isso muito bem. É como se esses protagonistas todos da história, eles estivessem caminhando sobre um terreno minado, né? Sem se dar conta de que havia um cismo, de que os republicanos, os positivistas, os maçons, o exército brasileiro estava em franca campanha, não só pela abolição, mas também pelo fim da monarquia. E o castelo, né, em vez de ser de ouro, prata ou tijolo de papel. Isso é interessante na sua escrita, porque o livro flui bem, é gostoso, a gente não consegue parar de ler, mas é interessante porque dá uma espécie de thriller. Porque eles não estão se dando conta, mas a gente está, porque você está dando todas as informações. Então, a gente fica aflito, né? Como naqueles filmes de suspense. Olha, o que está acontecendo? Olha. É. Agora, no Castelo de Papel, você derruba mitos que rondam o imaginário popular,
né, a respeito da própria princesa Isabel, do Conde D e Dom Pedro II também. Né? O que lhe deu segurança para tanto? Todo o livro é escorado na mais completa documentação. Eu não só me enfiei nos arquivos da monarquia belga, onde encontrei, digamos, todo o material para tratar da juventude do Conde D, como é que o Brasil era visto de fora do Brasil, as relações entre a família imperial brasileira e as famílias monárquicas europeias, e, por outro lado, me enfiei também no Instituto Histórico e Geográfico e também no arquivo do Museu Imperial, que é riquíssimo. Então, eu digo sempre que o livro é como se nós estivéssemos dentro do castelo, acompanhando o dia a dia deles. Qual a importância de traçar esse panorama todo, de localizar o leitor, né, no passado do príncipe, em toda a situação da família dele, para o desenrolar da história? Olha, fundamentalmente, Leila, mostrar para o leitor que são dois príncipes um pouco gauchos, como dizia o nosso poeta, né, um pouco desajeitados, e os dois muito pobres, né? Ele é neto realmente de um dos reis mais importantes, e ele vem de uma das mais importantes famílias monarcas europeias, mas ele não tem tostão. E depois ele como militar, jovem militar, também não havia se dado muito bem no interior de uma família onde, digamos, o desempenho militar, a virilidade era provada nos campos de batalha. E os dois jovens, eu faço questão de contar um pouco a infância dos dois, têm pais que são tremendamente intrusivos. Não é à toa que a psicanálise nasce no século XIX, né? São relações verticais. O Dom Pedro II exigindo muito da princesa Isabel e depois do próprio genro. E o pai do nosso Conde D, o Duque de Nemours, vai exigir desse filho que ele se saia bem na Guerra do Paraguai, que ele se torne, enfim, um militar de carreira importante. Então, é a história de dois jovens que lutam, né, contra esses pais intrusivos, que têm que fazer a sua própria vida. E é curioso como a vida conjugal e o casamento os protege dessa interferência. Então, porque eles se entenderam logo de início e casam, se não apaixonados, pelo menos encantados um pelo outro. Então, você acha que isso foi aí que deu certo? Onde é que foi que deu certo? Olha, ela se apaixona por ele sem mesmo tê-lo conhecido, porque era normal no século XIX que as noivas se apaixonassem pelo casamento antes de se apaixonar pelo marido. E ela se deslumbra com aquele jovem príncipe francês, alto, esguio, de olhos claros. Ele é muito reticente, ele entende perfeitamente que aquilo ali é um contrato, que ele está fechando um negócio. O pai dele, inclusive, escreve o tempo todo, olha, não esqueça de pedir uma mesada, essa mesada tem que ir para um banco na Inglaterra, seja econômico. Mas, curiosamente, eles vão enfrentar tantas dificuldades, eu diria que a esterilidade do casal, o fato de Isabel ter passado 10 anos sem dar um herdeiro para o trono brasileiro, acabou consolidando muito a relação. Só para dar uma ideia do quanto eles se queriam bem, de quanto foi um conto de fadas, quando ele vai para a Guerra do Paraguai, ela escreve sem parar, quero beijar seus olhinhos, quero beijar sua boquinha, você me faz falta no travesseiro ao meu lado. É um casal muito feliz e isso é um aspecto muito comovente da biografia desse casal. Agora, em geral, quando você escolhe um assunto para escrever, você escolhe já ali quem será o protagonista e quem será o coadjuvante na história? Não, Leila, o que define uma boa história são os documentos históricos. Às vezes a gente quer escrever história sobre um personagem, vou escrever sobre fulano de tal, não acha nada, né? E é importante também, Leila, conhecer o pano de fundo, porque focar a biografia só no personagem é muito chato. No final você já sabe até a cor da cueca dele, mas você não sabe o que está acontecendo na cidade, no país, no mundo, né? E o legal desse livro foi que eu pude navegar entre Rio e Paris, Rio e Londres, acompanhei eles em todas as viagens que eles fazem. E faz um retrato da época, exatamente, né? Isso é muito interessante. Olha só, no musical da Broadway, Jacqueline Kennedy é personagem coadjuvante. As protagonistas são tia e prima da primeira-dama mais popular da história dos Estados Unidos. Representadas no palco por Sueli Franco e Soraya Ravenli, as mulheres de Grey Gardens desfilam suas excentricidades embaladas por muita e boa música. Vamos ver a entrevista com o tradutor e produtor da montagem brasileira do espetáculo, Jonas Clabin. Uma bela mansão repleta de festas e frequentada por pessoas da alta sociedade americana. Assim era Grey Gardens no início dos anos 40.
Ao longo dos anos, a propriedade da excêntrica Edith Bouvier foi se deteriorando. Em 1973, Edith e sua filha Ed conviviam na casa decadente com gatos, pulgas, lixo, memórias e música. A relação conflituosa entre mãe e filha foi retratada num premiado documentário de 1975 e transformada num musical de sucesso na Broadway em 2006. A versão brasileira da peça conta com direção de Wolf Maia e é estrelada por Soraya Ravenli, Sueli Franco e grande elenco. O responsável por trazer a montagem para o país foi o produtor Jonas Clabin. Jonas, o musical As Mulheres de Grey Gardens começou e estreou em 2013, mas a sua história com essa peça é mais antiga, não é? Sim, sim. Começou em 2008, quando eu assisti a premiere do espetáculo lá na Broadway. O que você assistiu nesse espetáculo que fez você querer fazer essa montagem, trazer para o Brasil, não é? E desenvolver esse projeto, realizar o espetáculo aqui? A história em si, né? A relação da mãe e da filha é uma história universal e especialmente a relação dessas duas em específico leva-se tanto a um extremo que vira o estômago de qualquer um e cativa mesmo a relação do amor e do ódio dessa mãe e dessa filha. Você não vai ter a satisfação de arruinar tudo! O que você está falando, querida? De suas insinuações nojentas, maldosas! Ela está me executando, mas ela não diz o crime que eu cometi. Calúnia, mamãe! Calúnia! Você está com inveja, é isso? Ah, sim, a mamãe está amarga. Qual é um momento do espetáculo que você acha que é bem representativo dessa relação entre mãe e filha? Olha, tem a música no primeiro ato chamada Mãe Querida, que é quando a filha descobre que a mãe preparou um recital para a festa de noivado dela. E para ela isso é um escândalo. Mãe querida, cante uma canção. Não mais. Mais afiada do que um dente de cobra. Por favor, mãe Mas querida. nossa última festa com a família toda reunida, estão todos indo embora. Será o meu canto do cisne. Mãe, mas os pais do Joe estarão presentes. Eles são terrivelmente conservadores, não são? Eles não têm costume de ouvir música nenhuma. Jonas, então, a história basicamente é de duas mulheres, a mãe e a filha, que vivem nessa casa, assim, um palacete, uma casa frequentada pela nata da elite americana, né? Tanto que a filha, a Ed, vai casar com o irmão mais velho do John Kennedy, a Jacqueline Onassis, a Jacqueline Kennedy, Jacqueline ainda Bouvier, é prima, é personagem da peça também. E a casa, então, que recebe todo mundo, essa casa é quase que uma personagem. Ela tem uma personalidade, sim. Cujo discurso é apresentado pela cenografia. Sim. De quem foi essa ideia das projeções? Olha, foi um trabalho conjunto que a gente elaborou entre a Bia Junqueira, eu, o Wolf e o John Fitzgerald, que é um colega meu também. A gente sempre quis fazer, desde o começo, desde o início do projeto, esse era um dos detalhes que tinha que ter de diferente da Broadway. Você está disposta a abrir mão de tudo isso por mim? Claro. É como naquele poema escrito por Robert Frost. Você conhece? A proposta foi realmente de pegar os dois atos e fazer uma coisa muito diferente da outra. Então, o primeiro ato ele é bem careta, tudo numa visão italiana de quarta parede, direitinho. E aí, quando você chega no segundo ato, já tem aquele lixão invadindo o palco, que não consegue nem fechar a cortina. E é tudo de uma forma mais documental, né? Os personagens elas não estão necessariamente conversando consigo mesmas, elas estão conversando com uma câmera. Nesta casa em que vivemos, liberdade vamos oferecer. Inimigos não tão distantes ao Hitler. Nós mulheres com garra combater e No próximo bloco... Quem mais acertou na definição do Dom Pedro II foi o Gilberto Freire, que chamava ele de Imperador Cinzento. E ainda... Elas cantam, elas dançam, elas se amam.